Já parou para pensar que a substância mais comum que existe no nosso planeta é, ao mesmo tempo, uma das mais misteriosas e essenciais? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos que fazem da água a verdadeira molécula da vida. Pode até parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta, a resposta revela um universo de complexidade. É que a água não é só molhada. Ela é o verdadeiro palco onde o espetáculo da vida acontece. Pensa bem, desde a menor bactéria que vive no solo até cada uma das nossas células, a água está lá, trabalhando em silêncio. Sem ela, a vida como a gente conhece simplesmente não teria como existir. Então, para desvendar a água, nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos dar uma olhada na personalidade dela em nível molecular. Depois, a gente descobre seus superpoderes, vê como ela entra na química da vida e, por fim, entende seu papel como a grande arquiteta das estruturas biológicas. E vamos começar pelo começo, claro. Para entender o poder da água, a gente precisa primeiro conhecer a personalidade dela. E tudo começa na sua estrutura. A famosa H2O. Olhando assim, parece uma molécula bem simples. Um átomo de oxigênio ligado a 2 de hidrogênio. Eles se juntam por ligações covalentes, ou seja, compartilham elétrons. Mas o grande segredo está na forma dela. Essa forma angular, que parece um V. E essa geometria, nossa, ela muda absolutamente tudo. É aqui que entra um conceito fundamental, a polaridade. O oxigênio, digamos que ele é meio guloso por elétrons. Então ele puxa os elétrons, que está compartilhando com os hidrogênios, para mais perto dele. Isso cria um desequilíbrio. O lado do oxigênio fica um pouquinho negativo e os lados dos hidrogênios ficam um pouquinho positivos. E essa comparação com o ímã é simplesmente perfeita. Cada molécula de água, com seu polo positivo e seu polo negativo, se comporta exatamente como um imãzinho. É bom guardar essa ideia, viu? Porque ela é o segredo por trás de quase tudo que a água faz. Então, o que acontece quando a gente junta um monte desses pequenos ímãs? Eles se atraem, claro. O lado positivo de uma molécula de água é atraído com força pelo lado negativo de outra. E isso cria uma conexão muito especial e fundamental, a famosa ponte de hidrogênio. Olha só que interessante, uma única ponte de hidrogênio é bem fraca. Ela quebra o tempo todo. Só que num copo d'água, por exemplo, existem bilhões delas formando uma rede que, no conjunto, é incrivelmente forte e dinâmica. É essa força coletiva que dá à água seus verdadeiros superpoderes. E é aqui que a mágica acontece. São essas pontes de hidrogênio que dão à água umas propriedades que parecem até superpoderes. Vamos dar uma olhada nos 5 principais. Se prepara para ver como a água vira o solvente universal, como ela regula a temperatura de um jeito incrível, o que faz insetos andarem sobre ela, como ela desafia a gravidade e por que de um jeito bem estranho o gelo flutua. Cada um desses poderes é essencial para a vida existir. O primeiro é essa capacidade de dissolver um monte de substâncias. É por causa da sua polaridade que as moléculas de água conseguem envolver e separar outras moléculas polares, tipo sal e açúcar. É por isso que o nosso sangue, que é basicamente água, consegue levar todos os nutrientes importantes pelo corpo. A água é como se fosse uma bateria térmica. As pontes de hidrogênio absorvem muita, mas muita energia antes da temperatura subir. É por isso que ela resiste a mudanças bruscas de temperatura, ajudando a regular o clima do planeta e a manter nosso corpo estável, mesmo num dia de muito calor. Alguém aí já viu um inseto patinando num lago? Isso é a tensão superficial em ação. Ela é o resultado direto da coesão, que é essa atração fortíssima entre as moléculas de água. Na superfície, as moléculas são puxadas para dentro com mais força do que para o ar, criando uma espécie de pele elástica. Esse poder aqui combina a coesão, que é a água se ligando nela mesma, com a adesão, que é a água se ligando a outras superfícies. Juntas, elas criam a capilaridade, que permite que a água suba contra a gravidade em tubos fininhos. É exatamente assim que as plantas, até mesmo as árvores mais gigantes, conseguem levar água lá das raízes até a última folha, no topo, desafiando a gravidade a cada segundo. E aqui temos uma das propriedades mais estranhas e vitais da água. A maioria das substâncias fica mais densa quando congela, certo? Mas a água faz o contrário. No gelo, as pontes de hidrogênio organizam as moléculas numa estrutura de cristal mais espaçada. Isso faz o gelo ser menos denso que a água líquida e é por isso que ele flutua, isolando lagos no inverno e permitindo que a vida aquática sobreviva lá embaixo. Mas a água não é só um palco passivo para a vida, não. Ela participa ativamente das reações químicas que mantêm tudo funcionando. A água também tem uma habilidade bem curiosa. Uma pequena parte das suas moléculas pode se quebrar sozinha, em 2 partes com carga elétrica. Esse processo gera os íons hidrogênio, o H+, e o hidróxido, OH-.
O equilíbrio entre esses dois é o que define se uma solução é ácida, básica ou neutra, uma coisa que a gente mede com a famosa escala de pH. A lógica é simples. Mais íons H+ deixam a solução ácida, como o suco de limão. Mais íons OH- deixam a solução básica ou alcalina, como produtos de limpeza. A maioria dos processos biológicos precisa de um pH super específico para funcionar, e a água é o pilar que sustenta esse equilíbrio delicado. A água também funciona como uma espécie de tesoura molecular. No processo de hidrólise, que quer dizer literalmente quebra pela água, uma molécula de H2O é usada para romper ligações químicas maiores. Isso é fundamental na nossa digestão, por exemplo, quebrando os alimentos e nutrientes que o corpo consegue absorver. E, finalmente, vamos ver como a água não só participa das reações, mas também esculpe as máquinas moleculares da vida. Moléculas como gorduras e óleos não se misturam com a água. Elas são hidrofóbicas, ou seja, têm medo de água. Dentro do ambiente aquoso de uma célula, essas moléculas se juntam para meio que se esconder. Esse fenômeno, chamado de efeito hidrofóbico, é uma das forças mais poderosas da biologia. É ele que orienta as proteínas a se dobrarem em suas formas 3D complexas e funcionais, e é ele que monta as membranas que protegem todas as nossas células. E assim, a gente fecha o círculo. De uma molécula simples em forma de V, com uma pequena separação de cargas, nascem propriedades extraordinárias que não só regulam a temperatura do planeta, mas também esculpem as estruturas fundamentais do nosso corpo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. A busca por vida em outros planetas é, em grande parte, uma busca por água. Se a vida que a gente conhece é impossível sem ela, como será que poderia ser a vida em um mundo que não a tem?